Livro de Luiz Sérgio, Chama Eterna, psicografado pela médium Irene Pacheco Machado. Capítulo 15. No Departamento da Arte. Irmão, o último livro do Antigo Testamento deixa bem clara a vinda de Jesus. Ali podemos notar que o mundo espiritual e o mundo material são solidários entre si. Temos de conhecer e respeitar as leis que regem os dois planos. Enquanto conversávamos, Conrad veio buscar-me pedindo desculpas por ter nos interrompido para dizer-me que alguém me esperava no departamento da arte da faculdade. Agradeci ao orientador que com carinho me ofertou belas horas de aprendizado e segui Conrad, ansioso para encontrar quem me esperava. Quando lá chegamos, Pierre gentilmente veio ao nosso encontro e com poucas palavras deu-nos a certeza de que estávamos à frente de um gentleman. Falava português misturado com francês. Desculpe-me, amigo, havia me esquecido de que lhe pedira uma visita, disse eu. É que, trabalhando em livros espíritas, gosto de colocar meus leitores a par de tudo que se refere ao enobrecimento do homem, principalmente se ele é um meio de comunicação espiritual. Sei que o irmão luta para desenvolver a mediunidade psicopictográfica e que prepara os artistas para este trabalho. Nota da editora: psicopictografia, pintura feita por espíritos através dos médiuns. Médiuns pintores ou desenhistas, os que pintam ou desenham sob a influência dos espíritos. Livro dos Médiuns, capítulo 16. Ele me sorriu. Não, irmão, não é bem isso. Preocupo-me em apagar certas imagens negativas que se faz dos artistas e venho pouco a pouco procurando levá-los ao plano físico para a sua própria melhoria e também para ajudar o médium. Conversando, alcançamos o interior da galeria. Eram tantas as telas que eu não sabia se as admirava ou ouvia o nosso amigo. Notando o meu interesse, foi me apresentando os melhores trabalhos e dando explicações sobre cada quadro. Logo depois, levou-me a outro local, onde vários artistas desenhavam. Notei que eles não possuíam boa vibração. Perguntei o porquê e Pierre respondeu-me: estes são doentes que são levados aos grupos espíritas para serem tratados através das cores. Sentia-me meio apatetado. Há poucos minutos eu aprendia sobre o Antigo Testamento e agora ali estava, naquele local, ao lado de pessoas muito estranhas, para não dizer piradas. Pierre, sorrindo para um e para o outro, apresentava-me os trabalhos e vim então a saber que também os grandes mestres da pintura, quando voltam ao mundo espiritual, se no corpo físico abusaram do seu dom, sofrem as consequências. O mesmo acontece com o que não exerce a medicina condignamente ou dela se aproveita.
Eles retroagem, irmão? Não, mas o espírito que abusou por demais da bebida, das drogas e de outras coisas fica meio atordoado. Não esqueça que existe o suicida inconsciente e muitos deles fugiram até pelo suicídio direto. E como um grupo mediúnico pode ajudá-los? Tentamos desenvolver esse dom mediúnico, mas alguns médiuns ainda relutam por falta de incentivo de alguns dirigentes. O certo é criar nos centros espíritas grupos específicos de desenhos mediúnicos. O médium tem de ter um pouco de dom artístico? Facilita para o desencarnado, mas, mesmo sem o possuir, muitas vezes recebe verdadeiras obras de arte em se tratando de médium mecânico. Pierre, nesses grupos vão somente os grandes pintores? Essa é a nossa maior preocupação. Os médiuns psicopitográficos não podem ficar só à espera dos grandes nomes. Se forem formados os grupos apenas para esse fim, fica mais fácil o controle, principalmente se o dirigente for humilde. É necessário que o dirigente possua evidência? Se tiver, facilitará o trabalho dos médiuns. Aconselhamos o dirigente encarnado a não permitir que as telas sejam assinadas, principalmente as recebidas pelos médiuns iniciantes, a não ser com a permissão do dirigente espiritual, que deve ser um espírito evangelizado. Evangelizado? Sim, irmão, os pintores precisam de dirigentes e de médiuns evangelizados, porque a disciplina é um dom que embeleza a tela mental. Para formar um grupo de psicopictografia, antes de tudo, o presidente da casa espírita tem de considerá-lo igual a qualquer outro grupo necessitado de estudo da doutrina e do evangelho, possibilitando aos artistas o aprendizado da arte do amor eterno. Muitos não vão gostar, Pierre. Está vendo, Luiz? Assim como o irmão, há quem julgue o artista um desequilibrado. Vamos dar-lhe a condição de cura, formando grupos especializados, não com o intuito de só trabalhar com grandes nomes, mas, acima de tudo, pelo real valor da ajuda mútua. Conhecemos um grupo que foi criado pelo irmão e já está se mantendo. Pode narrar como se deu o início? Luiz, você disse bem, está se mantendo. É verdade. O grupo de pintura gasta muito material e tudo que utiliza é caro. No início, não, mas com o tempo, vai sendo necessário vender as obras para custear as atividades. Os médiuns não podem comprá-lo? Nem todos. Muitos médiuns são pobres, porém nada os pede de fazê-lo. Mas, se o grupo for bem dirigido, logo terá sua fonte de renda própria, com material de primeira, o que vem a enriquecer os trabalhos. O irmão viu os doentes desta ala. No início do grupo, aproveitávamos a boa vontade dos médiuns e levávamos os pintores necessitados. Eles desenvolviam os médiuns e se tratavam. No princípio, os desenhos eram feitos a lápis. Depois usou-se as cores. Estas atuavam sobre o doente e várias curas se processavam. Alguns médiuns abandonaram o grupo
por considerá-lo cansativo, mas várias curas foram efetuadas. Os que ficaram hoje estão felizes, porque sentem que trabalham com desenvoltura, a mão mais solta. Mesmo estando o grupo nesse estágio mais adiantado, nada nos impede de levar até lá artistas muito doentes. O médium humilde compreenderá que está num grupo para servir e não se importando se suas pinturas são ótimas em um dia e de pior qualidade em outro. Pierre, penso eu que deve ser o mais difícil trabalho mediúnico. Primeiro, porque quem desenha bem não vai querer receber um aprendiz. Depois, se ele já está trabalhando com grandes pintores, não vai gostar de voltar a receber iniciantes. A humildade é algo que o homem tem de conquistar. Para mim, ela é o horizonte que meus olhos buscam retratar em meu espírito, para que seja uma bela obra divina. Após tudo isso, o que mais perguntar? Fiquei calado. Mas o nosso amigo continuou mostrando-me outras telas. O lugar era muito bonito e pude notar que numerosos enfermeiros ali trabalhavam. Luiz Sérgio, a maior dificuldade encontramos entre os artistas, principalmente se alcançaram a fama e até hoje são recordados como os gênios da pintura. Muitos, quando levados a um grupo, não querem obedecer o horário. Por isso, temos de tomar atitudes enérgicas, ministrando antes do trabalho prático aulas sobre a doutrina e o Evangelho. Eles gostam da hora do estudo? Alguns gostam, outros chegam a ficar irados, achando-o desnecessário. Porque a sua preocupação com os artistas? A preocupação não é minha, é de Jesus. Ele deseja que todos nós sejamos pobres de espírito, mansos e pacíficos, e que tenhamos puros os corações. Se um mandatário, ao voltar para o plano espiritual, desejar continuar o seu trabalho apenas ordenando, não conseguirá evoluir. Pode sim comandar falanges obsessoras que muitas vezes, pensando ajudar, levam alguns países à desordem. Todos os espíritos ainda carentes de evolução, ao retornarem, têm de obedecer a uma hierarquia. E o artista também não foge desse critério. Quem acompanhou o desencarne de André Luiz deve recordar que ele não pôde exercer a medicina logo que voltou para a espiritualidade. Muitos dos nossos irmãos aceitam trabalhos humildes, porém inúmeros os recusam, porque a vaidade os domina por demais. Pierre, um grupo de pintura deve ainda requerer médiuns evangelizados, porque se algum vaidoso receber um artista célebre e este ainda estiver precisando de humildade, como ficam as coisas? Muito tristes. Quando o médium não tem a doutrina no coração, causa ao artista bastante transtorno. O espírito pode transmitir ao médium vontade de tomar bebidas alcoólicas, fumar ou comer durante o trabalho. Mas se tiver conhecimentos doutrinários, saberá isolar essas influências negativas. Isso acontece em grupo bem orientado? Não, por essa razão é mais prudente a casa espírita criar grupos apenas de pinturas mediúnicas.
além de ajudar espíritos muito vaidosos ou excêntricos, através das cores, há a possibilidade de acalmá-los. Enquanto visitávamos o departamento da arte, muitos artistas se acercavam de Pierre para pedir que os levasse aos grupos mediúnicos para pintar. A todos o nosso amigo dava muita atenção e prometia atender-lhes. Entramos em uma enfermaria onde vários irmãos estavam comodamente instalados em espreguiçadeiras. Parecia que tinham desencarnado por derrame, pois falavam com dificuldade. Ao lado, terapeutas davam-lhes a assistência. Alguns irmãos esforçavam-se para falar. Ali, naquele local, tudo era muito colorido. Mesmo em se tratando de um hospital, as paredes, belas telas a adornavam. Pierre conversou com o encarregado daquele setor e quando saímos ele me disse: Luiz Sérgio, esses irmãos, quando encaminhados a grupos mediúnicos, são beneficiados. Vários deles voltam a fazer traços e ficam muito felizes. São levados por irmãos que se especializaram no caso de cada um deles. Que beleza, Pierre! Embora famosos, iniciam fazendo rabiscos. Sim, mas riem e gostam muito dos esboços. Gostaria de ver a cara dos médiuns, principalmente dos vaidosos, que só desejam receber os gênios da pintura. O perfil de alguns desses médiuns não é nada agradável para ser retratado. São fisionomias bem distantes da harmonia divina, esquecendo-se de que o trabalho feito por amor é uma luz que se multiplica. Um dos doentes chamou Pierre e este, com carinho, atendeu-lhe. Notamos que os dois eram grandes amigos e quando Pierre voltou, perguntei-lhe: o que o fez ficar tão doente? Suicidou-se. É mesmo? Falei, olhando aquele amigo que me acenou sorrindo, mostrando um belo quadro na parede. Compreendi que ele o havia pintado quando ainda no corpo físico, ao ganharmos o jardim, vários irmãos pintavam telas maravilhosas e pude notar que ali estavam muitos artistas conhecidos, mas nem me atrevi a chegar perto. Pierre foi pouco a pouco me levando de volta. Muitas explicações ele me ofereceu desse mundo maravilhoso das cores. E pensei, que papel importante tem um médium com Jesus. Ele é um enfermeiro para quem o sofredor pede ajuda. E mediunidade disciplinada não está preocupada com o nome dos espíritos, e sim com o valor do trabalho. Se você pertence a um grupo, pode notar se ele está ou não crescendo de produção. É muito importante servir, mas o mais importante mesmo é servir bem. Despedi-me do amigo e ele ainda me disse: Deus é um grande artista. Ele, na sua sapiência, coloriu o universo e o homem é uma obra de arte saída das suas mãos. Se há muitos quadros feios, a culpa não é do artista. É que a poeira da imperfeição os revestiu. Inveja, orgulho, ódio são tintas colocadas pelo tempo. Mas um dia, cansados da feiura, voltarão a ser limpos e surgirá a obra de Deus que está esculpida em nossos espíritos. O dom artístico
é um meio de demonstrar a grandeza divina. Portanto, todos os artistas têm de lutar para serem fiéis ao talento recebido. Este departamento está repleto de irmãos que jogaram as tintas sem critério nas telas materiais, mas ainda mais na sua própria alma, esquecidos de embelezá-la através do amor. Obrigado, irmão, e um abraço aos seus leitores. Fiquei a olhá-lo enquanto se afastava. Ele, para mim, é uma bela tela divina, humilde companheiro. Dei-me em retirada e recordei o Antigo Testamento, quando Davi diz a Salomão, capítulo 22, versículo 14: Eis que com penoso trabalho preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata, e bronze e ferro em tal abundância que nem foram pesados. Também madeiras e pedras preparei, cuja quantidade podes aumentar. Depois recitei Provérbios de Salomão, capítulo 1, versículo 22. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? No versículo 32, os nécios são mortos por seu desvio, aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição.